Olá pessoal, sou Roberta Bossolani, sou dentista, minha especialidade é ortodontia e disfunção temporomandibular. E esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre as dúvidas, as principais dúvidas, perguntas que me fazem sobre perda óssea e utilizar aparelho. Bom, eu primeiro falar um pouquinho de perda óssea, A perda óssea, acontece, mais por uma doença periodontal. O que é isso, Um problema de acúmulo de tártaro e realmente ocorre inflamação, e aí tem esse acúmulo de tártaro faz com que a parte óssea, que segura o dente na boca, vai diminuindo, fica com mobilidade e em casos extremos a pessoa pode perder o dente, tá? Existem casos também que a pessoa pode perder por ter um apertamento severo, também, Até não tem muito problema de tártaro, mas aperta muito os dentes, então em alguns casos pode acontecer de ter um pouco dessa perda óssea, ainda mais se ela tiver uma predisposição genética, já tem também às vezes acúmulo de tártaro e tem o apertamento dos dentes, então isso pode acontecer, tá? Afeta realmente muitas pessoas entre 25 e 70 anos. E vamos lá, qual é o maior problema, As causas são essas, mas qual uma pergunta que realmente fazem? A ortodontia, ela pode piorar essa perda óssea, Pode agravar esse quadro? Não, na verdade, por isso é bem importante, claro que pode, Se for feito sem controle, se não for bem planejada, pode piorar, Até a ortodontia, se não for realizada um diagnóstico correto, um bom planejamento, às vezes a pessoa não atinge o seu objetivo e no caso já tem algum problema, pode piorar. Então a primeira coisa é realmente você passar numa avaliação com o ortodontista, vai pedir uma documentação, um raio-x e ele vai ver se é indicado para o seu caso. Em casos que realmente não é indicado, são casos muito severos, que você tem até uma mobilidade, bem considerável. Aí não vale a pena. Mas, na maioria dos casos, a ortodontia, ela vai melhorar o posicionamento desse dente. Então, com um bom diagnóstico, um bom planejamento, a gente vai conseguir fazer essas raízes, esses dentes, as raízes, com forças leves, encaixar. E esse encaixe dos dentes vai ter uma melhor distribuição de forças, e vai favorecer. Então, assim, é bom a ortodontia para o caso de perda óssea, quem tem, dependendo do caso, se você pode utilizar, é muito bom, tá? Se não for uma perda óssea severa, que realmente às vezes tá para extrair os dentes, é muito bom, mas claro que tem que ser bem realizada e bem planejada, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta, O tratamento ortodôntico para quem tem perda óssea, ele é mais demorado? Sim, ele é mais demorado. Por quê? Porque a ortodontia a gente já tem que fazer usar forças leves. Hoje a gente já usa forças bem mais leves do que se usava antigamente, Mas, para quem tem um problema de perda óssea, a gente tem que fazer bem mais lento, tá? E por que isso também? Porque a ortodontia, ela é uma remodelação óssea. Então, se você não tem osso, vamos supor, a pessoa não tem nada de osso, não dá para acontecer a ortodontia. Ou se ela tem muito pouco, não dá para fazer essa remodelação, Mas, se a pessoa tem uma perda óssea, que num grau que dá pra gente trabalhar, mas tem que ser com cuidado, tem que ser bem leve para dar tempo do osso formar novamente. Então, como que essa remodelação óssea da ortodontia? Eu quero movimentar, isso aqui é um dente, é uma raiz, um dente. Eu quero movimentar, para cá. Então, eu vou pôr uma força para vir para cá. Essa raiz, essa força, vai fazer reabsorver um pouquinho, o dente andou, forma de novo. Então tem que ser bem lento, para quem tem essa perda, bem lento. E aí vai acontecendo essa reabsorção, já vai formando de novo, É uma movimentação lenta para você ter um sucesso, tá? Até porque se você fizer uma movimentação muito forte, você pode perder os dentes, Ainda mais se já tem uma mobilidade, tá? Vamos lá.
Mas essa pergunta é legal, ó. Quais os benefícios de alinhar os dentes para quem tem perda óssea se já é um caso crítico, né? Tem muito benefício, como eu já falei, da distribuição das forças. Então, se você tem, os dentes estão bem mal posicionados e você tem essa perda e você trabalha ortodonticamente com forças leves, você reposiciona toda a carga, né, da nossa mastigação aqui, a musculatura ela é forte, né? Toda essa carga fica mais bem distribuída, porque se tá mal posicionado, um dente acaba sentindo mais que outro. E às vezes a posição que tá o dente não está favorável, está piorando essa perda óssea. Então, quando você encaixa os dentes, fica mais distribuído, fica mais equilibrado. Então, isso é muito bom. Qual a outra vantagem? A estética, né, do paciente dá um up também para ele, né? Porque o dente mal posicionado, tem perda óssea e tem alguns espaços, mostra, né, a raiz um pouquinho exposta, né? Então, fica mais bonito. Então, dá um up na autoestima, né? Isso reflete na vida dele. Isso reflete não só, né, o meu sorriso está alinhado. Não, reflete até na forma de se posicionar, na autoconfiança. Isso é muito legal. Um outro ponto importante, que também vai favorecer, é a higienização. Porque os dentes alinhados vai ficar mais fácil a pessoa escovar o dente, né? O acesso à escovação ali, vai ficar mais fácil essa higiene acontecer, né? Os dentes mal posicionados ou com espaços que não facilitam, não ajudam, né? Retém muito alimento, então realmente facilita aí essa higienização, tá? Mas e eu tenho que usar contenção depois do meu tratamento ortodôntico, né? Eu tive perda óssea, eu tenho que usar contenção também? Tem. A contenção é para todos os tratamentos. Se você finalizou um tratamento ortodôntico, não importa se tem perda óssea, se tem apinhamento, se é o dente que era separado, não importa o tipo de aparelho que você utilizou, a contenção ela é muito importante para estabilizar o seu tratamento. E ela realmente é para a vida, tá? Então, é claro que você vai seguir o protocolo que o seu ortodontista passar, mas é sempre bom você ter o aparelho móvel, né? Que é a contenção, né? Aparelho móvel, mas assim, aparelho móvel não para alinhar, aparelho móvel para conter, apenas dessa posição, tá? Mas é para a vida mesmo. E até a pergunta é por quanto tempo, né, utilizar? Que quem tem ainda mais perda óssea, que tem a maior facilidade de movimentar esses dentes novamente, é para a vida, mantém bonitinho. E o melhor, né, qual tipo de contenção também usar nesse caso. O melhor tipo de contenção para quem tem perda óssea é a contenção móvel. Por quê? Porque você tira e você faz uma higienização completa, uma boa higienização aí. Ah, mas eu não vou lembrar, eu quero usar a fixa, não posso usar a fixa. A fixa, que é um ferrinho colado atrás, vai acumular muito mais alimento, placa, vai formar muito mais tártaro. Você não vai conseguir passar o fio dental corretamente. Então, eu não recomendo mesmo. O ideal é uma contenção móvel. De tempos em tempos você pode fazer, ninguém fica preso, né? Ah, eu vou ter que fazer sempre, se eu não tiver mais meu contato com o meu ortodontista. Você pode fazer uma placa de contenção com qualquer outro profissional, em outra cidade, em outro país, você consegue fazer uma placa de contenção, tá bom? E uma outra pergunta também, né? Muito interessante aqui, ó. O meu caso é de cirurgia ortognática e tenho perda óssea. É possível fazer? Bom, ortognática, para quem não sabe, ela é o paciente que tem que fazer uma cirurgia na face, né? Então você tem o queixo muito para frente ou muito para trás, né? E tem todo um planejamento, né? Um planejamento ortodontista e bucomaxilo. Então os dois trabalham juntos assim. E o ortodontista ele ia fazer um preparo antes, né? Com aparelhagem, seja fixa, seja com alinhador, para deixar no ponto do bucomaxilo fazer essa cirurgia. E depois você vai também continuar usando o aparelho para refinar, né? Mas se você tem perda óssea, né? Você pode fazer? Sim, não tem problema, porque
a perda óssea, ela que a gente está falando, ela é localizada, a gente fala perda óssea alveolar. É nessa região que segura os dentes. É importante falar que realmente não é uma perda óssea geral, né? Esse osso que vai ser trabalhado, tá tudo ok. É só uma questão de perda dos dentes. Então, se você pode movimentar esses dentes, né? Fazer uma movimentação ortodôntica, uma perda óssea, não, dá pra gente fazer uma movimentação ortodôntica. Então, a gente faz o preparo e o bucomaxilo vai reposicionar para a mordida ideal. Também é até mais favorável, porque uma mordida muito... Eu não posso compensar esse paciente. O que é compensar? É você extrair dentes e compensar, né? Tem casos, às vezes, na ortodontia que a gente pode fazer isso. Não tem como. A ortodontia, nesses casos de perda óssea, são forças leves. Então, a gente vai movimentar, né? Deixar certinho no ponto certo para o bucomaxilo trabalhar. Aí ele vai fazer a cirurgia óssea aqui, né? Mais na mandíbula, mais aqui na maxila, tá? Não tem problema nenhum, não. Pode fazer e pode trabalhar com qualquer um dos tipos de aparelho, que é o fixo ou o alinhador. E essa já é uma outra pergunta também, né? Que tipo de aparelho eu posso usar? É o mais indicado para quem tem a perda óssea. Então vamos pensar, o melhor aparelho seria com forças leves, o aparelho que tivesse a menor força, né, forças leves, e que permitisse uma correta escovação, uma boa escovação, certo? Bom, analisando esses pontos, o mais indicado, né, que eu gosto para os meus pacientes, é o alinhador invisível. Eu uso a marca Invisalign, existem outras marcas também, mas é o alinhador invisível. Por quê? Porque ele é móvel, então você vai fazer uma ótima escovação aí, e as forças, como eu faço no planejamento virtual, então também as forças elas são bem distribuídas. Então, como que esse planejamento é digital, né? Eu movimento virtualmente os dentes na posição que eu quero, e o sistema vai gerar a quantidade de alinhador necessário. Mas cada alinhador tem um limite de força, né? Ele não consegue. Não dá para fazer tanta coisa numa plaquinha, num alinhador. O alinhador é esse daqui, ó. Então, não é um desse que vai acontecer, são vários. Então, além dele ser mais, as forças serem mais controladas aqui, né? Eu consigo ainda aumentar, diminuir ainda mais, diluir ainda mais essas forças. Por quê? Eu consigo aumentar o número de alinhadores. Então, o sistema gerou 20 alinhadores para mim, para eu conseguir chegar na posição que eu quero. Eu coloco para o sistema distribuir em 30 alinhadores. Então, fica mais leve. Além disso, eu posso falar para o paciente usar mais tempo o mesmo alinhador, porque é trocado a cada 10 dias, 15 dias. Então, para esse paciente que tem perda óssea, eu vou falar para ele usar a cada 15 dias, trocar a cada 15 dias. Porque aí fica mais tempo, né, antes de passar para um outro alinhador, né? Então ele é bem interessante, tá bom? Ah, Roberta, mas eu posso usar, eu tenho essa perda óssea, eu não posso usar aparelho se não for alinhador? Eu só posso usar se for alinhador? Não, eu disse que esse aqui, ele é o ideal, seria o mais indicado. Mas você pode usar aparatologia fixa sim, você pode usar brackets, não tem problema. As forças também a gente vai deixar bem leve, vai ser mais lento e você vai ter que caprichar na escovação. Vai ter que caprichar muito na escovação para não ter problema, não ter tártaro aí e não piorar o seu caso, tá? E aqui uma outra pergunta seria se posso fazer enxerto ósseo para corrigir essa perda óssea e usar o aparelho. Não tem isso ainda desenvolvido. Você faz enxertos sim para você colocar um implante, né? Isso é outra proposta, né? Você faz um enxerto ali localizado para você colocar implante. Agora, para ortodontia, aumentar, né, a altura para você trabalhar e você usar aparelho, não tem como fazer isso, tá? Que também é mais uma pergunta, né? Uma vez que perdeu o osso, ele não volta, se eu manter uma escovação correta, eu não tenho esse osso de volta? Não tem. Esse osso, ele não volta. Então, por isso que tem que realmente, quanto antes perceber, tratar, né?
você diagnosticar e tratar, é o melhor, para não deixar evoluir. Isso tem que sempre ter esse cuidado, tem sempre que ter um acompanhamento, tá? Então, o paciente que tem a periodonte tem que ter esse acompanhamento com o seu periodontista, e o paciente que terminou um tratamento ortodôntico e tem esse problema, né, tem que também manter as suas consultas regulares com o seu periodontista, manter com o seu ortodontista também. Finalizou, então usa a contenção bonitinho e tem que manter esses cuidados para não piorar, tá? O paciente tem a perda óssea e tem o apertamento, tem que usar uma placa de bruxismo, né? São coisas muito importantes. Outra pergunta aqui, legal. Eu tenho que fazer implante, tenho perda óssea, tenho que usar aparelho, o que eu faço? Por onde eu começo? Bom, primeira coisa é passar em avaliação, né? Tem muita coisa aí, então a gente tem que pedir todos os exames. Então, supor, esse paciente chegou no meu consultório, ele tem que fazer implante, ele tem perda óssea, ele tem bruxismo. Primeiro ele tem que se conscientizar que ele vai ter que se dedicar bastante. Ele vai ter que se dedicar, é um momento para se dedicar, para a gente conseguir resolver todas essas questões. Então também vai ver se não tem cárie, o paciente tem cárie, tem que tratar tudo antes. Cárie, tem que deixar a boca saudável. Então o primeiro passo é esse, tirar as cáries se tiver, tratar essa periodontite se tiver, tártaro, tudo, estabilizar. Ficou bem, estou escovando bem, bom. Olhamos os exames, podemos ir para uso de aparelho, né, e implante. Então a gente vai fazer o planejamento ortodôntico depois que finalizou essa parte de saúde, né, de tirar a cárie e realmente remover essa questão de tártaro e deixar estável. Então a gente vai para a segunda parte, que é o quê? A aparatologia. Então a gente vai planejar e fazer o tratamento ortodôntico. Finalizou o tratamento ortodôntico ou está finalizando, parte para o implante. Aí essa questão de realmente ter esse trabalho conjunto, né? Tem que ser uma equipe aí. E o implantodontista vai realizar os implantes e finalizar com as coroas, né? Os implantes, que o implante ele é um pino e uma coroa em cima, tá, gente? Por isso que eu falo a parte da coroa que tem que finalizar. Colocou, aí você vai colocar uma contenção para manter tudo bonitinho aí, estável, tá? Então essa é a ordem, né? Tratar o clínico primeiro, o que está errado aí, a saúde bucal, devolver, alinhar os dentes, depois implantar, depois manter a contenção, tá bom? Bom, essas foram todas as perguntas aí que eu selecionei, acho que é mais importante que muitas pessoas me fizeram. E se você tem outra dúvida, você pode deixar aí, eu posso gravar um vídeo, se for uma pergunta simples eu respondo nos comentários mesmo, tá bom? Curte o vídeo, compartilha com algum amigo que você conheça, que esteja com essas dúvidas, ok? Um grande beijo e até a próxima!